Ontem ocorreu a manifestação promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana e no vídeo de hoje mostraremos algumas curiosidades para vocês. Além disso, o Bolsonaro falou sobre o Felipe Neto e o Elon Musk demonstrou um certo interesse em comprar a Rede Globo. Eu vou contar toda essa bagunça pra vocês a partir de agora. Pra começar, o Bolsonaro convocou os patriotas para uma manifestação no Rio de Janeiro e vamos ser bem sinceros aqui, eu acho que flopou. Apesar de alguns bolsonaristas terem até publicado imagens da manifestação do alto, de cima, de helicópteros, a maior parte das postagens foram feitas da parte de baixo, para dar uma certa mascarada na quantidade de pessoas que esteve presente no encontro. De qualquer forma, não dá para negar que o Bolsonaro ainda conta sim com um apoio gigantesco nas redes sociais. No YouTube, por exemplo, o Pilhado, canal Pilhado, transmitiu uma live e mostrou algumas filmagens que ele fez em Copacabana. Representa pra você. Representa a vitória do povo brasileiro. É a liberdade, é a democracia, é o futuro de um povo. Parabéns pelo programa que você faz do Pilhado. Tamo junto, lindo! Ainda sobre o Bolsonaro, o Fernando Holliday publicou uma foto ao lado do ex-presidente e escreveu: "A felicidade nos olhos de quem tem a verdade e o povo ao seu lado. Obrigado por nos deixar fazer parte dessa história, Jair Messias Bolsonaro." Vamos lá. Eu queria separar uma parte desse vídeo pra mostrar pra vocês o porquê eu acho esse cara um gigantesco de um bosta. E assim, se você não quer saber, é só você pular pra esse minuto que tá aparecendo aqui na tela, mas vamos lá. Eu sei que muitas pessoas falam que o Nando Moura é o Felipe Neto da direita, mas eu não acho. Eu acho que a pessoa que mais se encaixa nesse perfil é o Fernando Holliday. E se você acha asqueroso o Felipe Neto ter mudado drasticamente a opinião dele em relação ao Lula, deveria achar o mesmo do Fernando Holliday. Antes de qualquer coisa, o ponto aqui não é ele apoiar ou não o Jair Bolsonaro. Se fosse isso, inclusive, eu acharia vergonhoso, por exemplo, o Pilhado. Mas não é o caso. O ponto da minha crítica aqui é que quando o Holliday criticava o Bolsonaro, ele já era um bom entendedor de política. Ele pesquisava antes de falar, ele tinha convicção das coisas que falava. Da mesma forma, o Felipe Neto, quando fazia críticas ao Lula, a Dilma e ao PT de modo geral. Eu não acho que o Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro. Eu acho o Lula, inclusive, muito pior. E está demonstrando isso, pelo menos pra mim, já me afetou mais do que se fosse o Bolsonaro no poder. Portanto, gente, eu discordo dessa opinião de pessoas como Nando Moura, Marcelo Brigadeiro e os integrantes do MBL. Só que é o seguinte, o Mamãe Falei, ele fez um vídeo reagindo e contando algumas histórias sobre o Fernando Holliday e eu queria mostrar aqui pra vocês. Vamos ver junto? E aí depois, vem ainda deputados que se dizem defensores de um conservador. Isso aqui é na Vila Madalena. Eu nem conhecia o Holliday nessa época. É mesmo? Eu nem conhecia ele ainda. Você já tinha entrado no Não, MBL? isso aqui é antes, isso é no outro escritório. Ou defensores de um liberalismo, defensores de uma suposta direita, mas que na verdade... Pode ver que ele já era um bom entendedor. O voto do senhor Jair Bolsonaro é uma grande vergonha. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante. Aí ele tá falando sobre o impeachment da Dilma, é um vídeo antigo. É desprezível ele homenageando um senhor que foi torturador entre os anos de 70 e 74 no doicode. E não são somente comunistas que dizem isso, não. São funcionários do doicode que testemunharam. Pessoas levando choque nos ouvidos. Pessoas que hoje não conseguem escutar. Mulheres grávidas que levaram choque na vagina. Que foram colocadas em Olha só o cara, velho. Esse aí, olha, bate porra, uma salva de palmas pra ele. Para dizerem muitas vezes o que não sabiam. E pessoas inocentes foram torturadas e mortas. Passa outro. E o senhor Eduardo Bolsonaro
bota outro. Ó, esse aqui é Olha, A partir de 2020 aconteceram tantas coisas que eu realmente não consigo hoje declarar o voto no Bolsonaro. Principalmente por ele ter abandonado a luta contra a corrupção. O fato dele ter Ó, e vocês percebam que esse vídeo aqui, por exemplo, ele foi relativamente recente, né? Então houve uma drástica mudança do Holiday. Ali, ele tava criticando, provavelmente esse vídeo aqui é de 2022, ele tava criticando o Bolsonaro. E aí no final do ano, mudou a chavinha, passou a amar o mito, sabe? E isso que é feio. Porque o Felipe Neto fez a mesma coisa com o Lula. E eu acho feio da mesma forma. ter sancionado o juiz de garantias Olha isso. Tem muita gente que fala da pandemia, etc. Eu acho que ele cometeu muitos erros aí, mas o que realmente acho que me torna muito difícil votar nele num segundo turno foi o abandono do combate à corrupção. Ele sancionou o juiz de garantias contra a recomendação do Moro e era um projeto do Marcelo Freixo. Eu podia esperar isso de qualquer governo, menos do governo Bolsonaro. Então, assim, foi uma decepção muito grande. Numa negociação de apoio ao segundo turno, você sempre tem que ter algo de que você não abre mão. Princípio que você não abre mão. A esquerda inteira abre mão. Não é 22? 22 ele já tava com o mito aqui 22 ou ou 21? Não, no primeiro turno ele saiu pelo Novo, ele era nem Mas também. provavelmente é 22, eu acho, né? Eu acho que isso é 22, isso, velho. isso deve ter sido do primeiro turno. Eu sei porque eu sei que ele mudou porque é que eu não vou contar uma coisa, mas eu sei que ele mudou depois da eleição, porque ele veio bater aqui na porta. Mas isso é outra história. Vai lá. Do combate à corrupção. Eles falam, pra nós isso não é um problema, porque o Lula fez corrupção em prol dos mais pobres, em prol da revolução, etc. Eu não consigo abrir mão disso, esse é o ponto. Ah, você é muito íntegro. Vamos lá, próximo. Um homem íntegro. Então o Bolsonaro traiu a confiança dos brasileiros. Ele não foi colocado lá porque era um herói, ele não foi colocado lá porque era um mito. Eu votei no Bolsonaro sabendo que ele era um jumento. Mas votei nele esperando um mínimo de honestidade, um mínimo de decência, que era o que faltava. E não teve. Além de burro, é corrupto. Além de burro, é cara de pau e traidor. Essa que é a grande verdade. Uma palma, só Então, Ó, Bolsonaro entendeu? Conheço, cara. Holiday. Hashtag saudades Não, e Fernando Holiday. Tem um que é. Um que eu gosto muito, pessoalmente, é que eles pegam sempre aquela foto que tá, tipo, na manifestação de 2021, que tá tipo Orlando Silva e o Renan. E o Holiday tava lá. E o Holiday tava eu lá. anunciei ele. Eu falei, o bom filho, a casa torna, todo mundo. Aí ele subiu lá com a camisetinha, né? Enfim, tal. Beleza, ele tava lá, velho. A manifestação. Olha lá, tem o vídeo. Ó, ele falando fora Bolsonaro. Ei, Holiday, deve ser foda, cara. Olha lá, calma que ele vai falar. Ele achou que nós não teríamos coragem de voltar à rua contra alguém que se diz de direita. Ele achou que nós não teríamos coragem de mostrar o corrupto, mau caráter, o vagabundo que ele é. Mas hoje, nós estamos aqui para dizer: não temos. Essa menina do palco, essa bandeira do São Paulo Moleski! Esse é o Holiday que eu conheço. Você vê que triste, né, velho? O Holiday, ele ganha... Eu vou contar uma coisa pra você. Em 2020, quando a gente fez a minha campanha de prefeito, o Holiday não queria mais ser vereador. Ele falou, eu não quero mais, eu quero ser professor de história. Tal. A gente, Holiday, pô, você vai abandonar as coisas no meio da campanha e tal. Tanto que ele não fez campanha, cara. Ele fez uma carreata comigo e ele fez aquele vídeo que todo mundo fez aqui pra ele. Ele trabalhou 2 dias na campanha. E se elegeu, beleza. Aí ele pegou e falou assim, estou indo embora, estou indo pro Novo. Como assim, Holiday? Não, mas o Poit vai ser candidato ao governo, você vai apoiar ele? Cara, a gente ficou meio puto com ele, mas beleza, velho, não brigou. Escolheu o caminho dele, tá bom. Teve essa manifestação em 21, chamamos o cara pro caminhão. Pô, sobe aí, né? Que é bom lembrar, o Poit foi na manifestação. Aí o que ele fez? Ele postou a foto e apagou. Postou a foto, a galera, você é contra o Bolsonaro, ele apagou. Não, essa manifestação é mó errada aí, ó. E aí o Holiday perdeu a eleição em 2022, ele falou, você quer saber? Eu vou de volta ali pro MBL. MBL, vocês me aceitam de volta? E pôs uma série de condições que eu não vou falar aqui. Ele falou, Holiday, desculpa, cara, a gente gosta de você, mas... né? Ninguém aqui tem essas condições, cara. Não, então eu vou me virar aí por aí. Beleza, ele se virou de outra forma aí por aí. Aí ele falou, cara, não tá dando certo. Já sei, vou me pendurar no saco do mito. E aí é isso. Quer dizer, tem uma coisa, eu Pronto. não lembro se foi o Orlando ou o Bisotto que falaram. O ruim de você ser traidor é que o grupo que você tá agora sabe que em qualquer momento você pode trair. Mas você acha, Então você mano, precisa ficar se reafirmando toda hora, porque Exatamente, você é um cara. traidor. Você imagina que saco, velho? Tipo, quando ele entra num lugar e, tipo, tá o Carluxo. Tipo assim,
Carluxo, eu sei que você sabe que eu sou um filho da puta. É, então. Entendeu? Tipo assim, o Carluxo sabe disso, cara. O Eduardo sabe disso, o Flávio sabe disso, todo mundo sabe. Os caras falam assim, ele quer apoiar a gente, ele é... O quê? Ele é ex-MBL. Então usa o que ele tem pra falar de ex-MBL aí já era. E ele fica tentando o tempo todo se afirmar como isso. Então assim, o público que acredita nesse cara, fala, não, pô... Esse cara, assim, o cérebro dele tá frito já. Esse cara, assim, resta pra ele, como eu falei, jogar o jogo do tigrinho, entendeu? Fazer assim com o celular pra vir ET. É esse tipo de coisa, velho. Não é o que a gente faz aqui. Perfeito. Então vocês viram aí a visão do Arthur, né? Ele contando, inclusive, que o Holliday apareceu no MBL ali pra tentar reingressar ali no grupo de alguma maneira. Foi rejeitado, né? Não aceitaram as condições impostas por ele. E foi a partir daí que ele começou a apoiar o Bolsonaro ali de maneira vexatória. Mas eu tenho a versão dele aqui. Vamos ver a versão dele sobre o porquê que ele saiu do MBL em um primeiro momento. Aqui no podcast do Irmãos Dias Podcast. Vamos ver o que ele falou, ó. Inclusive esse podcast ele foi publicado no dia 16 de agosto de 2023, tá? Fernando, a gente estava falando sobre as manifestações que aconteceram, que justamente derrubaram a Dilma, e eu lembro que você fazia parte do MBL, né, do Movimento Brasil Livre, que, aliás, era uma liderança, mas era uma liderança, né? Se criou uma liderança que eu acredito que não temos hoje ainda, disposta a ir pra rua, disposta a lutar pela direita e tal. O que aconteceu na sua visão com o MBL e por que você saiu desse movimento? O grande problema do MBL, ele começa depois de 2018, né? O MBL, ele nasce em 2014 e até 2018 ele segue um bom caminho. Aí, em 2018, nós apoiamos o Bolsonaro, aquela coisa toda, tal. Ele foi eleito, começa o governo. Aí começou a haver internamente um certo incômodo pela falta de protagonismo do movimento. Porque por mais que o MBL não tivesse feito as manifestações pelo impeachment sozinho, teve a ajuda de vários outros movimentos, etc., era um movimento, digamos, mais midiático, né? Dava sempre na imprensa, tal, sempre com alguma polêmica e tudo mais. Quando o Bolsonaro chega ao poder, é óbvio que o foco é o Bolsonaro. Afinal de contas, é o primeiro presidente da direita e tal e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que havia um certo incômodo. E aí... Lembrando que sobre isso daqui, eu acredito que realmente houve um certo incômodo do MBL, tá? Eu acredito. Quando o Moro sai do governo Bolsonaro, é quando tem o grande rompimento mesmo do MBL e do governo. Inclusive, foi nesse período que eu fiz os meus vídeos mais críticos ao Bolsonaro, extremamente revoltado e tudo mais, porque as acusações do Moro eram realmente muito sérias, né? De interferência na Polícia Federal. Olha isso. Acontece que passam-se algumas semanas e meses após a saída do Moro, e chega lá a tal do vídeo da reunião e não tinha nenhuma prova da interferência. Olha isso! O Moro entendeu tudo errado daquela reunião. Ele não estava falando... E dá pra ver claramente que ele não estava falando de interferência na PF. Meu Deus do céu! Gente, presta atenção nisso aqui. Eu tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. Eu não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a PF que não me dá informações. Eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não têm informações. A BIM tem seus problemas, tem algumas informações. Presidente, há 2 dias o senhor falou textualmente pra gente, do alto da rampa do Planalto, que o senhor não citava a Polícia Federal no vídeo. Por que a transcrição traz a Polícia Federal e o senhor passou uma informação equivocada pra gente? 2 letras, PF. É Polícia Federal. Ô, cara, olha isso, gente. Tem a ver com a Polícia Federal, mas é a reclamação PF no tocante ao serviço de inteligência. A transcrição da AGU está correta, presidente? Está correta. Então o senhor reclamou que não recebe informações da PF. Na mesma linha. E do Serviço de Inteligência. TG das Forças Armadas Na sequência o senhor falou que vai interferir ponto final. O que é que significa? Não. Eu não vou me submeter a um interrogatório para de vocês. Eu espero que a fita se torne pública para que a análise correta venha a ser feita. Pensar que tudo isso foi por culpa do Flávio Bolsonaro. Mas vamos voltar lá. Dá pra ver claramente que ele não tá falando de interferência na PF. Então as acusações eram falsas. E aí começa a minha discordância com o MBL. Que a gente tinha atacado violentamente o presidente, tinha rompido com eles, declarado de oposição e tal, por um motivo
que não existia. Por uma Não existia. É tipo, pra você que não tá lembrado, o Moro saiu, né, do ministério porque ele tava falando que o Bolsonaro tava querendo interferir na Polícia Federal. Então, tipo assim, não faz sentido nenhum o Moro sair, ele querer fazer o pacote anticrime lá, querer e tal, e simplesmente decidir sair porque o Bolsonaro tava tentando interferir na Polícia Federal. Ele tava, tipo, ali falando que não é pra fazer isso, daí não concordo com esse tipo de coisa. Isso tudo era mentira? Não faz sentido ser mentira. Não faz sentido. Por tudo que aconteceu ali, pela filmagem, Bolsonaro falando, PF. Eu falei PF, não falei Polícia Federal. Pô, vergonha. Mas vamos seguindo aqui com as notícias. O Bolsonaro falou diretamente sobre o Felipe Neto, só que antes de chegarmos nesse caso, o Elon Musk demonstrou interesse em saber quanto vale a Rede Globo. Tudo começou quando o perfil Joaquim Teixeira escreveu: Boa tarde, Elon Musk. O grande problema no Brasil chama-se TV Globo, ou Globo Lixo, como é conhecido por aqui. Você poderia facilmente gastar alguns dólares, comprar essa emissora demoníaca e salvar o nosso país. Acredite se quiser, o Elon Musk respondeu com quanto isso custaria, seguido de um emoji de risada. Sabe quem apareceu para precificar a emissora? O Monark. Ele escreveu o seguinte: no máximo 4 bilhões de dólares. Em outra postagem, o Monark sonhou alto. Eu acho que se o Elon Musk comprar a Globo, ele será como um imperador do Brasil. Melhor do que ser governado por aqueles idiotas do STF. Outro que comentou o caso foi o Tiff, que escreveu: um dos maiores problemas do Brasil é a TV Globo. Se nessa brincadeira o cara mete o louco, aí sim eu acredito que o país possa ter um futuro melhor. Essa desgraça de emissora acaba com o cérebro do povo há décadas. Agora falando sobre o Bolsonaro e o Felipe Neto, em seu canal do YouTube, que provavelmente é comandado pelo seu filho Carlos Bolsonaro, o ex-presidente publicou 2 prints. Em um, mostra o Felipe Neto dizendo o seguinte sobre o Bolsonaro: o genocídio cometido contra o povo Yanomami tem um autor principal, Jair Bolsonaro. Esse tweet foi feito lá na época em que o Bolsonaro era presidente da República e surgiu essa polêmica toda envolvendo o povo Yanomami. Yanomami, não sei, enfim. Em um outro print, mostraram a seguinte manchete: sob governo Lula, a população Yanomami tem recorde de mortes em relação ao último ano de governo Bolsonaro. Sobre isso, o ex-presidente escreveu: é preciso regulamentar as redes sociais para que eu possa continuar falando o que o sistema direcionar sem que você tenha o direito de refutar. E se assim eu fizer, terei a tutela de qualificá-lo como um propagador de fake news, difusor de discurso de ódio ou algo do gênero. Será? Creio que não. É só mais uma coincidência. Ainda falando sobre o Bolsonaro e essa questão de liberdade de expressão, ele mesmo publicou a seguinte postagem em sua comunidade do YouTube: ninguém foi preso por chamar Bolsonaro de genocida. Ninguém foi preso por chamar Bolsonaro de fascista. Ninguém foi preso por chamar Bolsonaro de nazista. Não é sobre o que dizem, é sobre os que dizem. Por hoje é só, não se esqueça de clicar em gostei para colaborar com a gente e inscrever-se no canal para acompanhar as próximas notícias. Tamo junto, deixe seu comentário aqui embaixo.